As sirenes estão tocando, alertando sobre possíveis ataques aéreos. No caso dessa vila, há um agravante. Os russos estão muito perto daqui. Entre idas e vindas à Ucrânia desde 2014, eu assisti a mais de 200 horas desse filme com essas paisagens pela janela do trem. É uma viagem cansativa que às vezes tem que ser interrompida por conta de alguns alertas, de ataques, alguns inconvenientes. Mas é a única maneira de chegar hoje à Ucrânia, por terra. Né? O espaço aéreo está fechado há quase 3 anos. 12:00 agora aqui em Kiev. Volto a um país que grita por socorro, por atenção. Se choramos, nos entregamos ao medo, nosso psicológico fica destruído. Conta a mulher que deixou sua cidade na região de Donetsk em 2014. E em qualquer momento ali com eles, seja com autoridades ou pessoas comuns, há um esforço tremendo de todos em mostrar o quanto estão sofrendo. Mas eles nem precisam se esforçar muito. São 4 da manhã. 4 da manhã. A sirene está tocando, hora de ir para o abrigo antiaéreo. Vou me dar o luxo de colocar o tênis primeiro, antes de ir. Às 100h30. Eu vou colocar uma blusa rápido. A orientação é para descer de escada. Vamos lá. Estou no 6º andar. Parece um labirinto esse abrigo, colchão. São várias salas. Dá para se perder aqui dentro, na verdade. Aqui um elevador que não funciona mais. Essa porta de aço. Caramba. O labirinto. Não sei se é. Ah, agora sim. Agora temos luz. Esses lugares, é impressionante como eles são fortificados, com as paredes. Olha a grossura dessa parede, as paredes que separam um cômodo de outro. E aqui a luz isso, são vários pequenos cômodos, cada um deles com ventilador, né, com respiradores. Foi desse mesmo hotel, um prédio ainda da era soviética, que eu presenciei o início da invasão em larga escala em 2022. O que acontecia nesse hotel era um espelho do que estava acontecendo no país inteiro, né? As milícias se organizando. E quando eu deixei o hotel, eu me lembro que na porta eu ainda encontrei com um desses grupos, alguns sujeitos que estavam aqui já tomando conta do hotel, da milícia, e disse para eles: olha, lá no meu quarto tem comida e tem água. Thank you. Thank you very much. Guys, good luck. I left a key 525 with food and water if you need. Okay. Thank you very much. Yeah? Okay.
E gravei a destruição de documentos secretos da Embaixada do Brasil, no momento em que muitos acreditavam que os russos tomariam a capital ucraniana. Só não posso queimar minha mão. Por que essa decisão, embaixador? Está no protocolo. Toda a documentação tem que queimar, não basta triturar, porque hoje em dia você consegue, né, remontar a documentação. Então tem que queimar. Então é isso que a gente está fazendo, porque se a gente tiver que sair de Kiev e ir para outra cidade da Ucrânia, pelo menos a embaixada, todos os documentos já estão queimados. De lá para cá, rodei muito pelo país. Como contexto para vocês, de bastidores, no documentário, não sei se vocês estão ouvindo aí. A sirene está tocando, alertando sobre ataques, e esse hotel aqui onde eu tô não tem bunker, não tem gerador, porque a gente está num hotel que é mais baratinho. Resolvi dar uma volta pela cidade para fazer umas imagens, procurar um café talvez para tomar um café, algo que é perfeitamente possível fazer em Kiev. Vi prédios bombardeados. Esse vão era onde ficava a parte do prédio que foi destruída. Era um sábado, centenas de pessoas estavam em suas casas, fazia muito frio, como hoje, e muitas não tiveram chance de correr, morreram na hora. E me encontrei com pessoas inesquecíveis, como a dona Ludmila. Ela me conta que perdeu os vizinhos, os amigos, e a neta de 9 anos está no hospital com várias fraturas. Parte do apartamento dela foi destruída no ataque russo. A gente veio aqui fazer a reportagem, veio mostrar, e ela nos ofereceu isso aqui, ó, o borscht, que é uma sopa maravilhosa feita aqui na Ucrânia, e ela só deixou a gente sair depois de comer o borscht. Dziękuję. Я вам тоже дякую. Visitei cemitérios repletos de histórias interrompidas pela guerra, onde os ucranianos têm uma tradição de levar cigarros e bebidas para os que se foram. Estamos muito preocupados, me conta Olena, que perdeu o irmão e não quer perder outros parentes que estão no exército. E os porões, o único refúgio para tanta gente durante as batalhas. Essa senhora de 81 anos, que mora na vila de Kamianka, na cidade de Izium, teve que se mudar para o porão da casa dela durante a invasão russa. Eu não sabia para onde ir e, como eu tinha o porão, decidi ficar aqui ao invés de procurar outro lugar. Foi assim com Dona Lina e com seu Vassilis. Seu Vassili está me contando que passou praticamente um ano dentro desse lugar, saindo, obviamente, poucas vezes, porque essa vila estava sendo constantemente bombardeada. E ele se preparou bem para estar aqui por muito tempo. Os dois vivem em lugares que foram tomados pelos russos e recuperados pelos ucranianos. Há os porões que salvaram vidas e aqueles onde elas foram tiradas. Mais de 300 pessoas foram mantidas prisioneiras pelos russos por quase um mês no subterrâneo desta escola. 70 eram crianças. Quase todo mundo que morava na vila ficou preso ali. 10 não resistiram e acabaram morrendo. Bom, lugares como este aqui estão sendo preservados, todos os detalhes estão sendo catalogados para que essa memória não se perca, para que o mundo, na visão dos ucranianos, saiba o que aconteceu aqui e para que esses detalhes sirvam de prova num processo jurídico na acusação que fazem contra os russos
de crimes de guerra. Quando visitei essa escola, estava acompanhado de Guto Paschko, cineasta brasileiro que é filho de ucranianos e que estava muito emocionado com o que tinha acabado de ver. É a minha história também, né? E é o meu povo também. E a reflexão que eu fiz essa semana, e se meus antepassados não tivessem ido para o Brasil? Qual seria a minha situação hoje? Estaria na guerra também? Estaria no fronte? Muito provavelmente. Se há algo que existe nesse povo, é a resiliência. Eles jamais vão se entregar. Por isso que a Rússia nunca vai ganhar essa guerra. Não vai. Ela pode até conquistar um pedaço de terra, um pedaço de território ucraniano, mas jamais vai conquistar a alma ucraniana. Porque ser ucraniano é, antes de tudo, um estado de espírito. É um estado de espírito. Mas também há os subterrâneos que protegem. Para chegar até esse lugar, encaro mais 6 horas de trem, surpreendentemente confortável e pontual para um país em guerra. Chego à noite, na escuridão da cidade que está a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Estou sendo iluminado aqui pelo farol dos carros nesse momento, mas boa parte da cidade está às escuras. E essa é uma das cidades mais bombardeadas em todo o território ucraniano. Foi ali que eu travei uma guerra noturna contra a fome. Acionado o alarme para ataques aéreos, mas há um toque de recolher aqui na cidade que começa em 1h30. E o único restaurante aberto aqui nessa região para de servir em meia hora. Ele fica a 7 minutos daqui. Então eu fiz as contas. Ou eu morro pelo míssil, o que em tese é pouco provável, ou eu morro de fome ou de mau humor, porque eu estaria de fome. Então, eu não quero morrer de fome, nem quero ficar de mau humor. E estou indo lá comer. Porque, enfim, estou com muita fome e você tem que fazer essas escolhas às vezes. Não dá para ficar em segurança o tempo todo. E você acaba, na verdade, ficando numa falsa sensação de segurança, às vezes, que é algo que é preciso controlar bem. Eu sou muito atento para isso, porque eu também não quero ficar completamente descuidado. É importante ter essa noção. Ainda que, oficialmente, não seja recomendado sair à rua nesse momento. Devidamente alimentado, no dia seguinte vou a outro subterrâneo. Essas aqui são literalmente crianças da guerra. Elas não têm como crescer de outra maneira. Vir à escola uma vez por semana, uma escola que funciona no subterrâneo, é a única possibilidade que elas têm de estudar, de encontrar com outras crianças. O resto dos dias as aulas são online. Então esse dia é muito especial para essas crianças, porque elas estão aqui não apenas aprendendo, não apenas tendo contato com a professora, mas também tendo contato com outras crianças. E as camas estão aqui, se elas precisarem, se a situação estiver muito ruim lá fora, elas ficam aqui, dormem aqui, até ficar seguro de novo para voltar para casa. O desafio dos professores não é apenas ensinar.
é também cuidar da saúde mental desses pequenos. No começo, as crianças ficavam muito nervosas, estressadas, mas aos poucos elas foram se adaptando. Não tem outro jeito. Isso aqui não é só uma atividade escolar, não é uma atividade comum. Aliás, não tem nada de comum nisso aqui. Para começar, eles estão tendo aulas num subterrâneo. Isso aqui é o resultado de um treinamento desses professores, desses profissionais de educação, para lidar com crianças que vivem nessas circunstâncias, que vivem numa guerra. E todas essas crianças, esses pré-adolescentes, de alguma forma, eles têm algum tipo de impacto psicológico causado por essa guerra, algum tipo de trauma. E esses professores, esses profissionais de educação são treinados para minimizar um pouco esse impacto, porque tirar esse trauma deles é muito difícil. Isso vai ficar com eles o resto da vida deles, provavelmente. E agora eles têm a guerra. Ontem mesmo eles tinham o impacto da Covid, o impacto da pandemia, em que não podiam sair de casa, não podiam ter contato com outras crianças. Então, para eles, a infância deles, a adolescência deles vai ser marcada por eventos completamente atípicos. Primeiro uma pandemia, depois uma guerra. Nem parece, mas enquanto eles estão aqui tendo essa atividade, essa região está sob alerta de ataque. O mapa aqui está... Eu acabei de receber aqui um alerta para essa região do arquivo completamente vermelha. Essa região está sob ataque nesse momento. Não é à toa que a gente está aqui a 2 níveis abaixo do solo. E nessa região ainda pior, porque além de ataques aéreos, tem um alerta para luta urbana, luta de chão, para shelling, que é canhões atirando nessa direção. Tudo isso enquanto essas crianças e adolescentes estão aqui. Essa é a realidade deles. Essa adolescente me disse que não tem mais essa história de reclamar de ir para a escola. Durante o dia, dá para ver com mais detalhes a destruição, a beleza e a resistência silenciosa em Kharkiv. A cidade está bem vazia, poucas coisas abertas. É impressionante como a guerra mudou isso aqui, né? E não era para ser diferente. Mas também impressionante como a cidade está limpa, organizada. Que não deixa de ser surpreendente também para as atuais circunstâncias. Sei que tem muitos prédios mesmo, com as janelas cobertas com madeira, porque ou tiveram os vidros quebrados com explosões, depois de ataques, ou estão se prevenindo dessa possibilidade. Incrível que, apesar de tudo, eles continuam fazendo algumas obras na cidade.
asfalto nessa rua aqui. Isso tudo faz parte do esforço deles para tentar fazer com que a cidade tenha um ritmo normal, se é que isso é possível. E daí a tentativa de alguns de manter alguns bares, restaurantes abertos, como esse aqui que está começando, está vazio, mas está aberto, está funcionando. Sofás azuis com almofadas amarelas. É nessa cidade que fica um lugar que se chama orgulhosamente de brasileiro, Jiu-Jitsu brasileiro. Esse aí é o Artem, o professor da academia, que me conta que a maior missão dele agora é manter esse lugar aberto, de continuar tendo uma opção de esporte, de treinamento, mesmo com as bombas lá fora. Eu não penso muito nas bombas agora porque eu tenho outro objetivo. Eu acho super importante que as crianças que estejam crescendo aqui possam ter o jiu-jitsu como uma forma de relaxar. Esse é o meu maior desejo no momento. Eu tinha me encontrado com ele durante uma outra viagem de trem a Kharkiv. Ele voltava para casa depois de ganhar o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. Na academia do Artem tinha um soldado. Baidan me disse que esse esporte brasileiro é a maneira que ele encontrou de fazer a transição do campo de batalha para a vida civil. Quando eu venho treinar jiu-jitsu aqui, eu consigo reciclar todos os meus pensamentos e esquecer os traumas da guerra. Interrompi as entrevistas na academia do Artem quando chegou no meu celular um alerta de ataque naquela região. Mas o treino continuou sem nenhuma interrupção. O alerta de ataques, aliás, vem com uma mensagem para aumentar o nível de cuidado nas pessoas. Ela diz: dirija-se para o abrigo mais próximo. Seu excesso de confiança é a sua fraqueza. Your overconfidence is your weakness. Estar na Ucrânia é sinônimo de estar em alerta o tempo inteiro. Alerta de ataque. Mas entre um ataque e outro, eu vou encontrar um dos personagens mais famosos de Kharkiv. Esse é o alerta de ataques. O celular de todo mundo começa a apitar. O Alexander usa livros como armas. Agora só publica em língua ucraniana e de autores ucranianos. A luta pela própria identidade é uma das partes mais importantes dessa guerra. Nas muitas conversas que tivemos, ele me conta que hoje vende mais livros do que antes da guerra. 30% a mais. Tem inclusive livrarias novas na capital que abriram já depois do conflito. É perigoso trabalhar aqui. Todos que trabalham sabem disso. Mas esse também é o jeito que nós escolhemos lutar.
todo mundo entende que você precisa trabalhar pela liberdade do país. Agora a gente tem que ir para... A gente tem que ir para o abrigo antiaéreo, porque eles estão super acostumados. Então, quando eles pedem para ir, é porque realmente está sério. Então, a gente tem que se proteger. It's from 18... No escritório dele, o Alexander me apresenta outra paixão. Um instrumento tipicamente ucraniano chamado bandura. Esse é um protótipo do século XVIII, ele me explica. O livreiro também é cantor. Música, aliás, é algo importante nesse movimento de resistência. Se congelarmos essa imagem num bar na capital Kiev, fica até difícil acreditar que esse é um país em guerra. Sair, tentar viver, cantar músicas típicas de seu país é também uma forma de resistência. Encontrei música até nas trincheiras. Тебе побачив і на дуб упав, ти розцвіла, мов маковиня на городі. Я від кохання чисто згорівав, я за тобою їздив на мопеді, і час від часу погляд твій лапав. Ой, я, тупа жалюзовая. Mas a melodia de uma guerra não é exatamente essa. Nesse momento a gente está a 30 quilômetros, mais ou menos, de uma das frentes de batalha. Eu vou me encontrar agora com um grupo de soldados, entre eles um brasileiro que está lutando aqui na Ucrânia. Acabou de passar da divisa do estado, do Oblast de Kharkiv, o estado Oblast, que eles chamam aqui de Donetsk. É uma região ilegalmente anexada pela Rússia. A Rússia considera essa região da Ucrânia para parte do seu território, onde as batalhas mais violentas dessa guerra estão acontecendo nesse momento. E por uma questão de segurança, a gente não pode mostrar exatamente, revelar exatamente a localização. Mas é uma região bastante delicada por conta desse contexto atual, desse conflito. Meu contato é um soldado brasileiro que luta pelo exército ucraniano. Ele é um soldado profissional. Como é que vocês vivem, assim? As pessoas ficam pensando assim, como é que esses caras vivem? Eles estão sob ataque o tempo inteiro, estão se escondendo de bomba o tempo inteiro, escondendo de tiro o tempo inteiro, estão atirando o tempo inteiro. Como é que é seu dia a dia aqui? Onde vocês dormem? Como é que vocês comem? Vocês frequentam restaurantes que estão abertos perto? Como é que é a vida? Então, não muito longe daqui, aqui perto, nós cavamos um buraco e nós vivemos dentro do buraco, tá brincando?
Tô brincando. Não. Eu acredito que nosso dia a dia é normal. Nós temos a nossa safe house, né, que nós chamamos. Que é uma casa segura. É uma casa segura, né? Que é secreta, a gente inclusive... Exatamente. Infelizmente, eu queria te mostrar tanta coisa lá. Se você quiser, você pode acompanhar eles. Tá? Que eu vou fazer agora a limpeza da segunda trincheira. Beleza. Ele se identifica como Leandro e, por questões de segurança, não mostra todo o rosto. O soldado brasileiro e os colegas de batalhão estavam se preparando para um ataque a uma posição russa. Muito real o treinamento que eles fazem aqui. E o que torna mesmo esse tipo de treinamento perigoso é a distância que ele acontece da linha de frente. A gente está a menos de 20 km da linha de frente. Toda essa movimentação, o barulho desses tiros, obviamente isso pode ser monitorado pelos russos. Granada. Isso é uma granada real, obviamente. E aí sim a coisa fica muito pior. Frag out! Muita realidade. Então a gente tem que se proteger. Não é à toa que eu tô aqui com colete. Porque o que eles fazem aqui não é muito diferente do que eles fariam numa batalha real. É tão real que um deles acabou machucando a mão. Uma falha ali no disparo ou na arma, mesmo em treinamento. Munição, granada, metralhadoras, tudo real, tudo absolutamente real. O que, obviamente, os deixa mais preparados para enfrentar situações como essa, que é basicamente o dia a dia deles. Armada! Esse batalhão aqui, a prioridade deles, inteligência, recolher informações. Mas eles também fazem esse tipo de assalto, e é para isso, exatamente por isso, que eles têm que estar preparados. Medo, com certeza, que é normal. Acho que todo mundo tem medo. E a adrenalina, né? A adrenalina é totalmente diferente. A sensação e a emoção é indescritível. Acho que só quem vive isso, as forças de ordem, polícia, é que sabe do que eu estou falando. E como é se preparar para tirar a vida de outra pessoa? Eu tento não pensar muito nisso, mas... E como é que você trabalha seu psicológico para isso, sua cabeça? Vocês fazem terapia, alguma coisa nesse sentido, não? Terapia às vezes jogar um videogame. Terapia às vezes ir para Kiev lá, quando você me encontrou lá. E às vezes tem algum doador que nós devemos encontrar. Isso nos ajuda também a sair um pouco desse cenário aqui um pouco pesado e a encontrar outros tipos de pessoas. Às vezes ir num bar, beber uma cerveja. Mas a terapia em si não. Eu acho que todo mundo que está aqui sabe por que está aqui. Pergunta se ele se sente um mercenário, já que é pago para lutar na Ucrânia. É um assunto um pouco complexo, porque... na minha opinião, não que todo mundo seja mercenário, mas todo mundo trabalha por dinheiro, isso é óbvio. Só que você tem que saber diferenciar, por exemplo, o que difere um mercenário bom ou ruim para um trabalhador comum é simplesmente o lance da moralidade e da ética. Porque você pagar um cara para ir, sei lá, atacar um vilarejo com crianças é uma coisa, mas você pagar um estrangeiro, até porque eu não me considero mercenário, porque eu estou alistado e eu estou oficialmente registrado como militar ucraniano. E eu sou pago para fazer tudo que está dentro das normas da OTAN. Então eu não vou nunca torturar inimigos, eu não vou sequestrar pessoas, eu vou fazer o que o exército ucraniano me propõe a fazer. Viver nas trincheiras, no limite da morte, é algo que cria laços muito fortes entre eles. O homem responsável pelos tiros de precisão e à distância, o sniper, é um dinamarquês de 28 anos.
A Ucrânia virou a minha segunda família. Você convive com os outros caras, confia sua vida a eles. No escritório, eu nunca diria que confio a minha vida a um colega de trabalho. Mas aqui sim. Se alguma coisa acontecer comigo, eu sei que eles vão me defender. E como é lidar com a morte? Eu não levo isso para o lado pessoal. O que vejo na minha frente é apenas um alvo. Preciso fazer o meu trabalho, garantir a minha segurança e a dos meus amigos. Garantir que a gente volte para as nossas famílias. Mas sei que do outro lado há alguém que está pensando a mesma coisa. Nessa mesma turma, ou família, como eles chamam, encontrei um francês de 24 anos que veio para a Ucrânia, mesmo com a oposição da família. I don't speak with my parents. They not agree with my choice. Meus pais não concordam de eu ter vindo para a guerra da Ucrânia. Eu entendo a preocupação deles comigo, mas eu conversei com a minha irmã e agora eles estão orgulhosos de mim. Eles respeitam a minha escolha. O trabalho que a gente faz aqui é muito importante. Eu preciso proteger a vida dos meus companheiros. Eles precisam proteger a minha. A gente tem que estar com a cabeça tranquila. Desde que se distanciou da família biológica para viver com a família de guerra, ele não conversa com os pais. E me conta que tem vontade de fazer isso, que pensa nisso todos os dias, mas que a prioridade agora é o foco na luta. E que a conversa com os parentes pode acabar atrapalhando isso. Eles são um batalhão de elite, especializado em missões de inteligência, mas também de ataques. E para isso, não poderia faltar o que virou um dos símbolos dessa guerra. Essa é definitivamente a guerra dos drones. Esse tipo de tecnologia mudou tudo nesse conflito aqui da Ucrânia. Esse é um modelo que não é o modelo mais sofisticado, eles operam com vários modelos aqui nesse país e esse drone está equipado com uma bomba ali de baixo. Eles estão visualizando isso e no comando deles, essa bomba que pode ter 1 quilo, pode ter 10 quilos, ela é lançada num alvo. Bombas colocadas em drones podem, se bem lançadas, destruir um tanque, por exemplo. Tantas cenas, tantas memórias. Tantas conversas com quem sofria as consequências das decisões e quem as tomava. Tive 2 encontros com o presidente Volodymyr Zelensky. But has a different approach on sanctions, delivery of weapons and ammunition. I've sent him invitation. What are the mistakes that Ukraine has made? What has to change? Потім вони повертаються. Це два. Que tentava convencer o Brasil e a América Latina a serem mais pró-Ucrânia. А якщо тренувальні місії на території... E de pensar que eu testemunhei isso tudo começando. Olha só, a polícia apenas acompanha. E agora sim a polícia faz um cerco para facilitar a saída dessas pessoas. E aqui uma pessoa é espancada, olha só. Foi minha primeira vez no país que já começava a perder seu território. E essa situação, o grupo que defende a Ucrânia está todo ali dentro daquele ônibus cercado, completamente cercado, é um grupo muito menor e os manifestantes pró-Rússia cercaram toda essa região para tentar naturalmente agredir as pessoas que estão dentro do ônibus. Esse sujeito aqui está lançando, acabou de pegar uma pedra para jogar no ônibus. E ali dentro, cheio, olha ali, olha o que esse sujeito está fazendo, olha aí. Olha o que esse sujeito está fazendo, quebrando o vidro ali com a própria mão.
Esse é o clima aqui nesse lugar. Descobriram um manifestante pró-Ucrânia debaixo do ônibus que estava escondido da grande maioria que é pró-Rússia e estão tentando tirar ele de lá. Brothers, but you want to be part of Russia? Só depois que revi essas imagens, percebi que havia um homem do lado russo filmando cada detalhe da nossa entrevista. Eu, o cinegrafista, tudo. all my life, but I think that we can be part of Russia, but we can be part of Ukraine in federal systems. Okay, agora, but there were Foi nesta cidade que encontrei alguns jogadores brasileiros, como o Dentinho, que jogava no Shakhtar Donetsk. Você tem medo nesse momento? Tenho medo. Tenho medo não só eu, como todos os jogadores. Fica preocupado com a situação, a gente não entende o idioma, não sabe o que está acontecendo, então tem que ficar bastante atento. Parte de Donetsk foi tomada naquele ano de Copa do Mundo do Brasil, assim como a Crimeia, onde também havia olhos nos observando. Ele me abordou perguntando se éramos de um canal ucraniano, ele falou, o canal ucraniano aqui não trabalha. Aí falamos que era do Brasil, ele disse que ok, mas canal ucraniano eles não estão deixando trabalhar aqui. Era o começo de uma guerra que, 11 anos depois, pode condenar a Ucrânia a perder outra parte do seu território. E o planeta a se acostumar com invasões de outros países. A Ucrânia é longe, bem longe do Brasil. Mas o que acontece aqui, de um jeito ou de outro, pode ajudar a selar uma nova era internacional, de cujos efeitos nenhum de nós vai conseguir escapar.